hoje a gente vai conversar um pouco sobre como criar conexão com Deus. E o que é a conexão com Deus? A conexão é como se fosse um vínculo entre vocês. É quando um se preocupa com o sentimento do outro. Então não é só Deus se preocupando com o que você sente. É você se preocupando com o que Deus sente também. E por que é importante a gente criar essa conexão, essa intimidade com Ele? Porque a gente começa a ficar mais sensível para o que Ele quer pra gente, mais sensível para os caminhos que Ele quer pra nossa vida. Tem muitas pessoas que não sentem essa presença, que não sentem essa conexão com Deus e se conformam com essa fé mais morna, sabe? E aí elas acabam, como consequência, tendo atitudes que afastam ela de Deus. Tem um padre que uma vez ele falou uma coisa que eu não esqueci, que ele falou que para você saber o quanto uma pessoa tem fé, repare o quanto que ela transformou sua própria vida. Então é quando você abre o seu coração para Deus e deixa que Ele transforme o que precisa de ser transformado. E a gente não precisa esperar um espaço na agenda para ir para uma missa ou para ir para um culto. A gente não precisa esperar pesquisar uma doutrina que se identifique para ir começar a ter intimidade com Deus. Não é nada disso. A gente pode começar agora, com o tempo que a gente tem, com o recurso que a gente tem, fazendo algumas coisas que consigam, que façam com que a gente tenha essa intimidade com Deus. Então busque maneiras de se manter conectado. Eu vou trazer aqui para vocês hoje 3 maneiras que são fáceis de aplicar, que vocês já começam a ter essa intimidade maior com Deus. Mas antes disso, eu queria falar que eu não fiz curso de teologia, né? Eu não tenho curso de teologia. A minha experiência mesmo é de vida. Eu fiz o meu catecismo e a minha crisma já adulta. Eu adorei, achei super interessante, porque quando você passa por algumas experiências, né, da vida e depois você começa a entender e aprender sobre a Bíblia, sobre toda a história, você é mais interessante, né? Eu achei super interessante, gostei muito. Mas antes disso, eu já tinha tido uma transformação, assim, na minha vida e uma conexão forte com Deus. Eu lembro como se fosse hoje, assim, eu tava na missa e o padre começou a falar de orgulho. E aí ele fala que o orgulho, ele endurece o coração, ele impede a gente de enxergar o sentimento do outro e o pensamento do outro. E na hora, sabe quando você sente uma pontadinha e fala, a carapuça serviu? E eu percebi que, assim, a única pessoa que podia transformar esse sentimento dentro de mim era eu mesma. E eu já tinha passado, né, a missa e eu tava dirigindo pro trabalho e tava acontecendo uma situação na minha vida que já tinha uma briga de família se estendendo por 2 anos. E eu tava indo trabalhar e aí eu falei, né, pra Deus, Deus, me mostra aonde o meu orgulho, ele pode ter contribuído para essa situação chegar onde chegou. E foi na hora. Na hora começou a vir cenas assim na minha cabeça do meu orgulho mesmo, contribuindo para aquela situação. Porque quando a gente tá numa situação de desentendimento, a gente acha que só o outro tá errado. A gente tem certeza que só o outro tá errado. A gente nem para pensar no que a gente fez. E nessa hora que eu pedi, ele me mostrou o quanto eu tinha sido orgulhosa. Nossa, e aquilo pra mim, sabe quando você tá assistindo um filme e que todo mundo consegue saber que a pessoa ali é o malvado, e aí a pessoa que tá sofrendo ali a ação acha que ele é bonzinho, e você fica, mas como você é burro, ele é malvado, que não sei o quê. E pra mim aconteceu do mesmo jeito. Eu comecei a ver o outro lado da história. Comecei a ver o quanto que eu tinha sido orgulhosa também. E aquilo me incomodou por alguns dias. E ia ter um evento e eu ia encontrar essa pessoa, né? Então aquilo tava me incomodando. E aí eu resolvi, assim, falei, não, antes do evento eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E foi quando eu dei o primeiro passo, assim, eu pedi desculpa e com a certeza, eu fui sem pensar em nada, eu fui só com a certeza que eu ia dar o primeiro passo e que Deus ia me mostrar o chão ali com as palavras certas, com o jeito certo de falar. E aí a gente conversou, a gente se reconciliou. Tanto é que quando eu tive um problema da doença do meu pai,
essa pessoa foi uma das pessoas que mais me ajudou.